Os hortícolas são uma cultura predominante ao longo da costa da Póvoa de Varzim. As condições edafoclimáticas desta região norte do país criam condições de excelência para esta atividade agrícola. Temperaturas amenas durante todo o ano, solos arenosos e terrenos trabalhados pelo homem ao longo dos anos, de forma a proteger as culturas dos agressivos ventos marítimos, fizeram desta região um produtor de excelência que abastece uma vasta área da região norte de Portugal e da região da Galiza. Estamos então aqui nas dunas do norte do concelho da Póvoa de Varzim, onde a população, para se adaptar às suas condições no terreno e ao clima, criou os campos macieira, que foi uma técnica de cultivo que permite rebaixar o solo até junto do lençol freático, depositando as areias sobrantes para proteção dos ventos predominantes, portanto, nomeadamente do lado do mar e do norte, e dessa forma proteger as culturas e com excelentes condições para obter excelentes produtos. O solo arenoso foi fertilizado recorrendo às camas dos animais e à recolha do sargaço, que é um serviço público ainda hoje prestado pelos horticultores à comunidade, obtido através da limpeza das praias, nas mareadas que acontecem e que o mar acaba por depositar nas costas aqui do concelho da Póvoa de Varzim. A horticultura desenvolve-se essencialmente a partir do norte do concelho da Póvoa de Varzim, portanto a partir das freguesias de Ver-Mar e a Coçadora, e estendem-se até à Foz do Cávado, portanto já no concelho de Esposende, numa faixa de terreno que vai desde o mar até a A28 e que estaremos a falar de mais de 2.000 hectares afetos à produção de hortícolas, gerando esta fileira de produção cerca de 10.000 postos de trabalho, uma indústria que terá um volume de faturação superior a 100 milhões de euros. Na empresa, Henrique e Fátima produz tomate rama. Este produto cresce em estufa com controlo das condições de temperatura e umidade. A nível de variedade, nós temos aqui tomate rama Bigrã, essencialmente nesta primeira campanha é sempre Bigrã. Tem a ver com a questão da adaptação da variedade ao próprio clima que nós temos. O facto de trabalhar em área coberta, nós podemos, para ser mais fácil de explicar isto aos telespectadores lá em casa, isto funciona tipo uma casa. Nós temos um abrigo, nenhum de nós gosta de viver na rua. É muito mais confortável vivermos dentro da nossa casa. A estufa é essencialmente isso que acontece. Nós temos muitas condições climatéricas que acabam por prejudicar as plantas e nós dentro da estufa conseguimos diferenciar essas variações térmicas que existem e também a questão das chuvas e tudo mais, nós aqui conseguimos evitar que elas chegam cá dentro às plantas. Esta estufa está equipada com um sistema duplo, de plástico duplo. Isto faz com que a situação, que acontece a mesma coisa que acontece numa casa de habitação normal. Nós normalmente temos uma janela, um vidro duplo, e uma janela simples. Hoje ninguém quer um vidro simples numa casa, numa habitação, por causa da eficiência energética. A estufa faz exatamente a mesma coisa. Nós tivermos dois plásticos, faz com que a temperatura mínima consiga-nos, quando nós temos temperaturas muito baixas, conseguimos aumentar essa temperatura em 3, 4 graus e acontece a mesma coisa exatamente ao contrário. Quando temos temperaturas muito altas, nós temos temperaturas mais baixas aqui dentro da estufa, entre 3 a 4 graus. Faz com que o clima seja mais homogéneo, temos menos picos de temperatura, quanto mais estável tivermos a temperatura aqui, vamos a criar boas condições para as plantas, automaticamente a produção vai agradecer essa situação. A pouca distância encontramos uma produção de courgette, agora ao ar livre, com uma condição que permite obter máxima qualidade numa região bastante propícia à cultura. Nós encontramos na freguesia de Estela, Póvoa de Varzim. Maioritariamente sou produtora de tomate rama em estufa, onde tenho 2 hectares, cerca de 2 hectares, coberto, com tomate rama. O modo de cultivo é semi-hidroponia, portanto o substrato é fibra de coco prensado. Eu pensei em produzir courgette em saco de fibra de coco, sendo que toda a minha produção de tomate é fibra de coco.
e tem uma duração de vida útil de cerca de 4 a 5 anos. Teria que fazer a retirada dos sacos do tomate para posteriormente reciclar, ou seja, tirava o plástico, levava para a reciclagem e o substrato era reutilizado em solo. De maneira que pensei em reaproveitar esses sacos por mais 2 a 3 anos na produção de courgette. Percebi que também evitava, portanto, o contacto com o solo direto, as umidades eram também evitadas, portanto, não havendo umidades no subsolo, não há doenças como o míldio, como o ídio. Logo aí deixei de aplicar químicos nesse sentido. A produção aumentou e, portanto, mais saudáveis ainda. Nestas terras que o homem tornou férteis, nascem inúmeros hortícolas. Conhecemos a cultura do feijão verde. Nós estamos aqui em pleno seio de produção das hortícolas na Póvoa de Varzim, nos Campos Maceira. Tenho aqui meio hectare de feijão verde que está em plena produção e que se dedica aos mercados tradicionais das redondezas. Nós cultivamos feijão verde em estufa nesta altura do ano, portanto para atingir precocidade, porque de facto no exterior ainda não há condições para o produzir. É uma cultura tutorada, portanto tem necessidade e é uma cultura trepadora, neste caso está tutorada com uma rede. O feijão, enquanto planta trepadora, acaba por subir por ela acima e como é uma cultura também de flor, em que tem que ter condições de temperatura e de luz, neste momento há condições ótimas para a sua produção. Ora, o feijão verde, neste caso, foi de sementeira direta, foi aplicada, as sementes foram lançadas ao solo a partir do princípio do mês de março, portanto, quando as temperaturas começam a subir e os dias a aumentar. Sendo uma planta de fruto, tem necessidade de luz para vingar a flor e a colheita vai se prolongar até finais de junho. Altura em que começam a surgir as vargens, portanto, que nós aqui o feijão é para cultura de vagem, começam a surgir as vagens de ar livre, portanto, em que já não se justifica a cultura forçada. O tomate-rama é um fruto com elevado grau Brix, ou seja, doce, e cada vez mais apreciados pelos consumidores. O seu desenvolvimento requer o acompanhamento próximo do agricultor, que sabe do que a planta precisa para os frutos vingarem. Faço a cultura do tomate-rama, aproximadamente de 1,5 hectares. Isto aqui são plantas enxertadas, como vocês estão a ver. Isto tem aproximadamente da plantação à colheita 6 meses. Neste momento andamos a fazer a desfolha do tomate-rama. O tomate tem que ser podado com 6 frutos. Estamos a começar na hora da colheita e andamos a fazer uma desfolha por causa do clima que estamos a atravessar. Um clima muito ameno, abaixo dos outros anos do que é costume nós termos. Estamos com um atraso na colheita de 2 semanas. São plantas feitas com 6 cachos e andamos a esfolhar para adiantar a colheita, para apanhar mais sol, para ver se conseguimos a colheita mais cedo. O tomate é plantado em estufa, em sistema de camalhão, depois levam a fita gota a gota, que é feita a fertirrigação, leva um bocado de adubo e água. Vai-se alimentando assim o tomate até ele chegar a esta altura. Isto é uma qualidade, são enxertados, a qualidade é soberbo, uma qualidade específica para pragas, sobre raízes, outras pragas que temos no solo, e aéreo. Temos que fazer alguns tratamentos. A colheita é feita com uma tesoura e com máquinas e encaixado uma camada, 3 cachos no fundo do tabuleiro. Depois leva um papelzinho e leva outros 3 cachos por cima da caixa. E a colheita é feita com uma tesoura.
é uma variedade específica que tem que ser vendida com os 3 cachos, com os 6 tomates. Não pode ser descabeçado, por exemplo, com 5. O bonito deste fruto e desta variedade é os 6 tomates, não pode ir tomates soltos. Na região de Póvoa de Varzim, produzem-se os mais variados hortícolas, seja ao ar livre, seja em estufa. Joaquim Fontes tem a produção de alface ao ar livre. Estamos na freguesia de Estela, concelho da Póvoa de Varzim. Temos aqui uma cultura de alface frisada com alguma lisa e roxa no meio. Esta área são 7.000 metros e está dividida em 3 plantações. Ainda estamos num período onde não se consome muita alface e então eu dividi em 3, porque se fossem períodos de mais consumo eu faria isto de uma só plantação. Esta alface é vendida num armazém onde eu sou sócio dessa plataforma e depois parte desta alface é vendida aqui para os hipermercados, para o negócio tradicional, como o Mercado Abastecedor de Porto, Braga e também para a Espanha. Nós fornecemos bastante o mercado espanhol. Voltamos ao encontro de Fátima Morim, que de manhã cedo terminou a colheita de courgette e rumou às instalações da empresa Carmo e Silvério, onde decorre um leilão para a comercialização dos produtos hortícolas da região. Quisemos saber como correu a venda da courgette. Sim, correu bem. Os preços são expectáveis para a época. O courgette saiu entre 87 e 92 cêntimos, 10% ficou para casa, que é a percentagem habitual. O tomate também esteve a esse preço, sensivelmente 90, 90 e poucos. À época é um preço razoável. A vantagem é que, primeiro, temos o produto sempre escoado, temos a certificação do produto, temos a mais-valia de podermos ver o preço do dia e isso são vantagens, efetivamente, para o produtor importantes. A Carmo e Silvério, uma empresa nascida no Oeste, foi pioneira na adoção dos leilões de produtos hortofrutícolas, um sistema de comercialização que, além fronteiras, é muito generalizado. Aqui há leilões todos os dias, o que garante aos agricultores um processo justo e transparente para a venda dos seus produtos. Os leilões são todos os dias, de segunda a sexta, por volta das 11, 11h30. Aqui no leilão vendemos produtos hortícolas da região da Póvoa de Varzim, dos produtores associados e também alguns produtores não associados. Nós optamos por um preço mais alto e vai baixando cêntimo a cêntimo por segundo. Isto quando chegar ao preço que quem está para comprar achar que provém o seu preço, compra e depois escolhe a quantidade, quantos lotes quer. Se tiver 10, pode querer 1, pode querer 2, pode querer 3, pode querer todos. É à vontade do freguês. A região de Póvoa de Varzim é caracterizada por explorações de pequena dimensão. Os agricultores encontram no associativismo uma solução para ganhar escala e conseguir crescer. A Orpozim surgiu em 1987 como uma associação dos horticultores da Póvoa de Varzim, numa altura em que Portugal aderiu então à União Europeia, ou à CEE, e que tinha por objetivo defender os interesses da horticultura, promover o investimento, o conhecimento e o crescimento de um setor que tinha enorme potencial, mas que atravessava algumas dificuldades. Mais recentemente, nós recolocámos-la estrategicamente como uma associação empresarial para poder representar toda a fileira da indústria da horticultura, que ao nível local
tem um enorme potencial que vai desde a montagem de estufas, montagem de regas, venda de fatores de produção, viveiros hortícolas e, obviamente, a produção e a comercialização de hortícolas, que tem cerca de 10 mil pessoas ligadas ao setor, são cerca de 2 mil empresários que aqui no nosso concelho se dedica à horticultura. A associação tem tido cuidado de formar, de informar, de prestar os serviços contabilísticos, ajudar nos projetos de investimento e que o sucesso deles acabam por ser o sucesso da Orpozin ao fim destes 37 anos de existência. A Orpozin é uma estrutura importante para os seus associados, quer na prestação de um vasto leque de serviços, quer na defesa dos seus interesses junto dos decisores políticos. Obviamente que é preciso entender ao individualismo que nós coletivamente conseguimos realmente atingir objetivos que sozinhos não conseguimos e em tempos em que a sociedade nos pede em que sejamos muito mais do que uma associação meramente profissional, para também termos o nosso papel social no enquadramento destas famílias todas e que é um trabalho que nos tem sido bastante proveitoso. A Orpozin tem em mente que muitos daqueles que foram os objetivos iniciais, hoje esses desafios nem são maiores, que é a organização do setor, a sua defesa, a sua informação e para que possa prevalecer que a união esteja acima de tudo. A Póvoa de Varzim, com uma rica tradição agrícola, continua a ser um exemplo de dedicação e paixão pela terra, onde os produtores de hortícolas demonstram que com tecnologia e associativismo é possível ganhar escala e ter uma atividade sustentável em todos os eixos: económico, social e ambiental.